Bom dia, meus queridos. Hoje eu vou ler um texto que me toca muito, mexe muito comigo, enquanto eu faço uma colagem desse processo que eu costumo fazer de art journal. Muitas pessoas usam o journal como um diário mesmo do que elas estão sentindo, do que elas estão pensando, e muito desses relatos emocionais, pessoais. Eu acabo utilizando de forma mais expandida sobre coisas que vêm à minha mente, sobre coisas que eu estou explorando, observando, e eu deixo normalmente que as imagens tragam as informações. Então eu costumo não começar com uma ideia já pré-concebida e sim me relacionar com as imagens, com os textos e vendo o que evoca dentro de mim e deixando de uma forma bem subjetiva para deixar outra parte da minha mente atuar. Este livrinho que eu trouxe hoje se chama Em Busca da Sabedoria, do Sri Ram, não sei falar o nome dele, e é o capítulo 7, Atenção, Interesse e Amor. Pode ser que ele seja um pouco complexo, umas palavras difíceis. Eu te aconselho se soltar, relaxar e ir sentindo essas palavras e ver se evoca alguma coisa dentro de você. É aquele vídeo que dá tranquilo para deixar o som tocando enquanto você faz uma outra coisa manual. Quanto mais se observa a natureza humana em seus diferentes aspectos, as mudanças por que passa e os seus diferentes modos de agir, mais se compreende que a transformação mais maravilhosa que pode vir para uma pessoa apenas poderá concretizar-se através do amor. Mas terá que ser um amor em que não há elemento de posse ou de busca por si mesmo. Se tal amor estiver presente, todas as outras virtudes e graças ou virão ou provar-se-ão nele incluídas. E este amor regenera as pessoas desde as raízes do ser, como nenhuma outra força pode fazê-lo. A questão importante que então se apresenta é: mais importante do que possa inicialmente configurar-se, especialmente quando a palavra amor é usada de forma aleatória em sentidos diferentes, o que é o amor em sua verdadeira natureza, distinto de qualquer imagem a qual o termo possa ser aplicado, e também como se chega até ele, se ele não existir dentro da pessoa? O amor não é um mero gostar. O que o amor é, em verdade, não pode ser decidido através do pensamento, através do raciocínio baseado em qualquer premissas conhecidas. E se aquilo que imaginamos ser o amor existe por determinada razão ou em consequência de algum motivo presente em nossas mentes, então não se trata do verdadeiro amor, que terá que surgir livremente por si mesmo, não estando suscetível a qualquer processo de coerção ou de indução empregado pela própria pessoa ou por outros. Quando uma pessoa está amando, ela tem um interesse profundo e intenso no objeto de seu amor. Portanto, será que pode ser argumentado que onde há interesse haverá amor? O interesse poderá surgir a partir de vários motivos. Pode significar a busca de proveito, poder ou prazer, quando estaria funcionando de maneira contrária ao amor, e esses motivos podem sutilmente funcionar desapercebidos. Mas, se for interesse sem qualquer motivação do eu, sem apego ao prazer através dele experimentado, então estes interesses e amor puros naturalmente coexistiriam, e mais do que isso, tornar-se-iam unidos e misturar-se-iam. Quando não for percebido interesse algum, seja em um objeto, uma atividade ou uma pessoa, forçar-se a estar interessado será vão. Um menino que é forçado a ler alguma coisa que não lhe interessa poderá tentar fazê-lo sem vontade em virtude da pressão ou do medo, mas o seu interesse residiria apenas na ansiedade de ultrapassar os mais velhos ou de estar com eles, e não de fato naquilo que deve ler ou aprender. Novamente, a questão de como o interesse em uma atividade ou em um objeto pode ser desperto, percebido pelo que em si significa sem nenhum objetivo ulterior, o interesse genuíno, espontâneo e puro. É óbvio que, ou por estar interessado ou por amor, primeiramente terá de existir a base de um contato psicológico, não vago e superficial, porém direto e íntimo, capaz, por assim dizer, de acender uma centelha. Este contato terá de ter uma realidade e uma eficácia que não desvie nem passe ao largo do objeto da atenção. Ele deve penetrar em sua natureza e tornar possível uma resposta profunda em relação ao objeto.
A atenção que é dada terá de ser suficientemente pronunciada em seu impulso e terá de surgir de uma natureza de sensibilidade na área do próprio ser, quando não é a totalidade dele envolvido naquele ato. Sem atenção, não estamos alertas àquilo que se realiza e não percebemos nem mesmo o que está diante de nós. Quando houver atenção, ela poderá abranger o todo do objeto, compreendendo todas as suas partes, ou poderá concentrar-se em alguma parte ou ponto do objeto. Dar atenção significa estar consciente da presença e conhecer a natureza da coisa que é o objeto, na medida em que a sua natureza pode ser conhecida por percepção direta e não através da razão ou da inferência. Tal percepção é da própria natureza da consciência. Se uma consciência individual é concebida como capaz de existir separada do cérebro físico e dos órgãos sensoriais, a natureza da sua ação dependeria do grau do seu desenvolvimento, da sua sensibilidade, percepção do belo e outras qualidades, sendo esta consciência muito similar a uma lente que pode variar bastante em sua potência. Mas seja qual for a sua capacidade, não há necessidade de um esforço especial para expressar a própria natureza. Esforço, tensão e cansaço existem apenas para o meio material. Quando aquela consciência estiver plenamente desperta e atuar com a sua capacidade inerente, haverá atenção plena ou total. E essa atenção, por sua vez, pode revelar muitos fatos com relação a todas as coisas que a rodeiam, não percebidas anteriormente, bem como profundezas ocultas nela mesma. Nesta atenção à ação, não há divisão de consciência em duas seções, uma sendo a própria ação e a outra subjacente àquela ação, um eu formado por experiência prévia, dirigindo, impulsionando ou inibindo, conforme pode atender às suas finalidades. Atenção, interesse e amor são todas palavras-chave que significam uma grande abrangência de ações que existem no momento que denominamos o presente. E revela maravilhosos novos significados que existem até mesmo nas coisas que parecem lugares comuns. Elas constituem, em diferentes graus, uma luz que emana da natureza da consciência. Dar atenção significa lançar os raios desta luz. Esta luz poderá, na maioria das vezes, recair sobre a superfície e ser refletida a partir dela. Mesmo assim, ela revela a natureza daquela superfície, isto é, o aspecto externo das coisas. Mas podem existir outros raios mais penetrantes. Quando há amor, ele ilumina a natureza interna do objeto de amor, revelando a amabilidade nela oculta, a semelhança da bela estátua dentro do bloco de mármore que o escultor, se for um gênio, percebe antes de libertar. Porém, o poder de ver essa beleza e a ela responder manifesta-se apenas na medida em que a própria consciência libera-se das ingerências de um eu que muda o seu caráter, porque este eu se configura como um centro que puxa ou empurra vários pontos ao seu redor, afastando-os ou aproximando-os de si, e distorce as atividades daquela consciência durante o período em que não está desperta. Ou, para usarmos um outro símile igualmente aplicável, a consciência individual terá que desprender-se completamente do sedimento acumulado de experiências passadas, as quais, carregadas em suas águas límpidas, que do contrário estariam livres e fluidas, mudam sua qualidade e natureza, impedindo seu fluxo e impondo-lhes as suas próprias reações e propriedades, que em linguagem simples são a ambição, a inveja e assim por diante. A vida, energia ímpar, quando não estiver oprimida ou degradada de alguma maneira, expressa sua natureza verdadeira e mais profunda com espontaneidade absoluta. Isso é experimentado no campo da consciência humana enquanto ação, a cada movimento vinculado ao momento precedente, não através de uma continuidade ou automatismo mecânico inexpressivo, porém através da percepção, inteligência e razão renovadas. Tal espontaneidade, manifestando essas qualidades, apenas pode surgir de uma condição na qual a consciência individual não está afetada por nenhum impedimento interno, ou seja, nada contém em si que possa classificar ou obstruir a sua livre ação. Nisso, nada deve haver que modifique a sua ação ou decisão, exceto uma inteligência pura ou qualquer sentido inato como um sentido de harmonia, que possa existir na natureza intrínseca da vida e da consciência, as quais são, de fato, dois aspectos de uma mesma realidade.
é uma condição puramente negativa e pode coexistir com o estado de alerta pronto para a ação. Seja quais forem as formas positivas de ação que dela possam surgir, surgirão espontaneamente, em harmonia ou unidade completa com aquela base negativa, não restringindo a sua liberdade ou modificando o seu todo e condição não fragmentada. A acuidade de percepção, que podemos chamar de insight, qualidade de alegria em ação e resposta ao belo, são todas qualidades que existem na natureza básica da consciência e podem ser manifestadas juntamente com o amor e o interesse no simples processo inconsciente, surgindo naturalmente, dando atenção sem nenhuma mancha de um desígnio ulterior. A ação que se realiza, sem qualquer autoconsciência, pode consistir em modos de cognição como ouvir ou observar, ou pode tomar a forma de pensamento e de atos abertos em relação ao mundo exterior. Esses modos de ação tornam-se tão mais claramente definidos e trazem à luz as harmonias que se encontram na base do próprio ser e da própria vida em geral quando surgem de uma condição de pura negatividade. Esta negatividade é, na realidade, humildade e altruísmo. É condição em que pode haver uma doação completa de si, isto é, de tudo que está na natureza pura do ser, ou consciência em sua pureza. E é esta doação que é vivenciada como devoção, como amor e outras emoções difíceis de denominar por causa de uma sutil natureza espiritual, porém tudo sem o menor toque de busca por si mesmo. Este espírito de doação se reflete então também nas relações e atos externos das pessoas. Nessa negatividade existem profundezas de paz e de silêncio, plenas de um sentido de unidade e de outros entendimentos que constituem a verdade e um sentido vital. Muitos instrutores religiosos e éticos enfatizaram a importância da dedicação sincera, bem como da ponderação, até mesmo na realização de atos comuns, como os que são necessários para fazer girar a roda da vida, ou atos que surgem de um espírito desinteressado e altruísta. Por exemplo, na obra Aos Pés do Mestre, há o ensinamento de que tudo que se fizer deve ser feito da melhor forma possível. Isso requer inicialmente a energia do prestar atenção, que surge facilmente com o amor ou interesse, e, em segundo lugar, a percepção de todos os pontos que precisam ser mantidos em mente de forma consciente ou subconsciente ao realizarmos aquele trabalho. Se é uma questão de escrever, envolve a construção da frase e a sua relevância em relação ao tema principal, a verdade daquilo que é dito, a adequabilidade e as implicações das palavras usadas e assim por diante. Até um pequeno trecho manuscrito pode apresentar características que demonstram traços psicológicos ou a condição da mente com que foi produzido. Para que o trabalho seja perfeito em todos os seus aspectos, por menor que possa ser em comparação a outros, precisa ser bem feito. Se um pintor começa a retratar um belo sorriso, expressando felicidade pura, serenidade ou alguma outra qualidade, qualquer pequeno toque com o lápis ou com um pincel terá que ser realizado com o maior dos cuidados. Uma sombra a mais ou a menos poderá representar uma grande diferença. Na música, algumas notas podem ser tocadas mais suavemente do que outras. Nem por isso, elas podem ser consideradas como menos importantes. Nem uma única nota ou intervalo de tempo pode estar faltando. Um intervalo excessivamente curto pode ter um efeito tão expressivo quanto uma pausa longa, que serve como um período de suspense a ser aliviado pela nota que segue. Não existe nada grande ou pequeno, seja em relação ao próprio treinamento da pessoa, à entidade subjetiva, ao conhecedor e ao realizador ou nas obras da natureza. Aquilo que chamamos infinitesimal ou vasto apenas o é na escala de nossas percepções e capacidades limitadas. Por um lado, as percepções do conhecedor devem estar despertas. E por outro, precisamos fazer um autotreinamento no uso dos meios de ação, seja estes os nossos membros e órgãos sensoriais ou algo que precisamos aprender a manejar ou usar de acordo com uma determinada técnica. Para ambas essas finalidades, a atenção é necessária, porém, atrás de cada ato de atenção, há a própria pessoa. E a própria pessoa significa a própria condição, aquilo que nos tornamos no decorrer dos anos. É esta condição, separada da limitação dos instrumentos físicos, que limita a capacidade para a atenção e outras possibilidades de ação de parte da consciência individual. Quando não há motivação egoística de ganho ou de prazer, então haverá na atenção prestada uma qualidade de liberdade e também um caminho aberto para a manifestação de outras características da natureza pura da consciência.
Quando o eu não participa, tampouco haverá vaidade. O que é então feito, o é apenas pelo que significa em si mesmo, seu valor, beleza ou retidão intrínsecos. Tal ação liberta a pessoa de suas preocupações, das pressões internas sob as quais sofre a maior parte do tempo na vida normal, viabilizando assim a vida fluir livremente e revelar sua própria natureza, enquanto algo distinto de um eu condicionado que passa a existir e direcionar aquela corrente. A atenção é expansiva, mas quando é acorrentada ao eu, ela não pode ir longe. Perde a sua ritmicidade natural que é proporcional ao interesse que se sente. Quando não estiver assim amarrada, e esta amarra poderá ser muito sutil e elástica, retira-se a pessoa completamente do seu eu. Portanto, o trabalho que é realizado apenas pelo amor ao trabalho ou pela glória de Deus, um Deus que é desconhecido e nada tem a ver com o eu, sem qualquer objetivo pessoal, não satisfazendo qualquer impulso pessoal, sempre traz um sentido interno de renovação e tranquilidade. Krishnamurti frequentemente fala da importância de ouvir com atenção total as pessoas que vêm nos falar, ouvir a natureza e também os nossos próprios pensamentos e impulsos internos. Este ouvir está dentro de nossa capacidade e pode acompanhar a observação também como atenção completa. Geralmente ouvimos meio distraídos, seja em conversa pessoal ou em um debate, talvez pensando, até mesmo enquanto estamos aparentemente ouvindo, naquilo que nós queremos dizer. Mas é apenas quando a mente não estiver preocupada, quando não estiver oprimida, movendo-se em sua rotina, resolvendo suas próprias ideias, que ela poderá dar o tipo de atenção que pode nos manifestar a riqueza inerente da vida. Se tentamos ouvir todos os sons que possam estar no ar em uma determinada ocasião, sejam os ruídos do trânsito, o som de alguém que está falando ou algo que está caindo no chão, ou os unir dos insetos, podemos estar conscientes de todos esses sons simultaneamente, se a mente estiver desimpedida. O que mostra que a atenção não precisa ser um ato positivo limitado, mas que a sua natureza essencial é aberta e inclusa. Assim também ocorre com a observação. Uma criança observa de modo mais concentrado do que nós o fazemos, porque a mente da criança está desobstruída. A palavra sânscrita sruti, usada com relação às escrituras hindus, geralmente é interpretada como um ensinamento que foi transmitido oralmente e se origina de um instrutor ou de alguém que revela algo considerado como instruído, mas também pode ser entendida como verdade ou conhecimento atingido em um estado de escuta interior com a mente e o coração abertos, porém com atenção total. Em outras palavras, pode ser verdade externada por uma voz que emana do silêncio absoluto dentro de nós.